e são small caps. O que são small caps? Né? São empresas com um valor de mercado reduzido, pequenas. Né? Qual a definição exata de small cap? Não existe uma. Mas o mercado adota algo entre 2 e 3 bilhões de dólares de valor de mercado. Né? Então, mais ou menos hoje é entre 10 e 15 bi de real, como as ações, como o nosso mercado, né, essas empresas caíram muito, então a gente tem bastante empresas aí que são small caps, que muitas vezes elas se distorcem, né, por não ter a melhor liquidez possível, mas geram muitas oportunidades. E eu vou colocar aqui para vocês, né, para vocês entenderem um pouquinho desse ciclo, do que acontece, o índice small, tá, que a gente tem aqui, um ETF, na nossa bolsa, versus o índice Ibovespa. E o que a gente vê aqui, né, que esse rally que a gente está assistindo na bolsa, né, nos últimos meses, então essa entrada forte aqui que a gente tem assistido de fluxo estrangeiro tem feito o índice subir, né, retomar, e a gente vê o índice aqui subindo nesse período aqui quase 3%, uma retomada depois da forte queda, e o índice small, né, caindo 10%. Por quê? Porque o fluxo, né, quando vem do investidor institucional, né, do grande, ou do estrangeiro principalmente, ele entra nas empresas grandes, porque ele não consegue se alocar. Imagina, a gente teve uma entrada de 90 bi esse ano. Ele não consegue colocar 100, 200, 300 milhões numa ação small, né? Ele não dá tempo. Tipo, são dias negociando para conseguir colocar e puxa muito papel. Então ele entra sempre nas grandes, né? Entrada e saída são mais fáceis. E o ciclo é sempre assim, o mercado começa a subir, o índice sobe. Aí depois, o movimento continua, as smalls começam a subir, e depois de um longo tempo a gente vê os FIIs, né? Mas é meio parecido em função da liquidez, tá? Então isso acaba gerando de alguma forma oportunidades. Naquele primeiro momento você fala, nossa, por que as ações não subiram? Mas depois você começa a entender esses ciclos. Pessoal, e esse gráfico aqui, se vocês quiserem ver, né? Eu deixei esse e todos os outros que eu vou mostrar aqui no meu canal do Telegram, então dá para ir acompanhando aí pelo celular, o link do Telegram está aqui nos comentários. E vamos lá, vamos começar a olhar aqui para Santos Brasil. Então eu já falei bastante Santos Brasil, trouxe recomendação, trouxe relatórios algumas vezes aqui. Essa ação que é uma empresa logística portuária, né, o maior porto, maior ativo de porto da América Latina aqui. E o que a gente vê? Bom, a gente viu uma retomada aqui do preço, né, nos últimos meses, mas ainda modesta, né, está abaixo do que já foi, já ultrapassou os R$9. Quando a gente olha contra o índice, né, nesse ano aqui, ela está próximo aqui, 15 contra 16. Mas vamos olhar para o ativo, tá? Então a gente está falando de um ativo logística portuária, né? Então, um negócio que não parou, que se acelerou durante a pandemia, né? Extremamente essencial. E o que eu vou mostrar aqui? Vamos colocar aqui o resultado aqui do Q3 de 21 e do ano, né? Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então a gente está falando aqui transporte, de fato, ali dos containers dentro dos portos. O principal ativo é o Porto de Santos, né? Armazenamento, aí depois ela tem algumas questões logísticas, né, dos containers e terminal de veículos. Mas o principal aqui são o terminal portuário mesmo, quando a gente fala aqui de containers e armazenamento. Para entender um pouquinho desse business. Quando o dólar sobe muito, os produtos importados ficam caros, e pensa que o Brasil exporta muito ativos, né, commodities, né, de ferro, tudo que é atrelado, né, à economia básica. Isso não tem muito valor agregado. O que a gente importa? Ativo com valor agregado, né, carros, tecnologia, tudo isso precisa de um certo cuidado de armazenamento. Então, o mix desse negócio aqui é muito melhor quando o mercado começa a importar muito, porque existem outros serviços atrelados à atividade portuária que acabam enriquecendo a margem. Tá? Então, com essa queda do dólar, a gente tem esse início de melhora desse negócio aqui. Mas quando a gente olha de forma geral, o que a gente vê? Então, terminais como um todo, né, subindo 20% no ano. Então é bastante, né? Do lado de logística, 50% e terminais de veículos, 32%. Então, assim, o negócio crescendo fortemente em 2021, né? Isso deve continuar. E quando você olha para a rentabilidade do business, vou colocar aqui alguns números rápidos, né? Quando a gente olha para a receita, em 2021, crescimento de 65%. Uma porrada, conseguiu crescer. Ela vem fazendo expansão, né? Já falei muitas vezes aqui do projeto dela, é uma empresa caixa líquido, depois eu vou mostrar, mas era uma das poucas empresas que no meio da pandemia, no auge ali, março, abril de 2020, iniciando o projeto de expansão. Porque não é um projeto de meses, trimestre, é um projeto longo, tá? Então, falando aqui, de fato, de uma atividade que é essencial para a economia, de onde ela tem o melhor ativo na melhor localização possível.
EBITDA subindo 166%. Então, entregou um EBITDA aqui de 564 milhões e o lucro 271 milhões. Então, uma porrada, né? Reverteu o prejuízo. Então, a empresa está mostrando um crescimento. Quando você olha para a situação de caixa dela, né? A empresa tem caixa líquida. Então, fez follow-on lá atrás, se capitalizou, está muito bem. E aí quando você olha para o nível de múltiplo que ela está sendo negociada, tá? Então, considerando agora um valor de mercado de 6.600, né? Considerar o EBITDA desse 2021, né? Fechado, não precisa nem projetar nenhum crescimento, a empresa está sendo negociada 10 vezes EV/EBITDA, tá? Então, assim, uma empresa descontada que está crescendo e que, além disso, né, tem uma atratividade do lado de players globais olharem para ela para uma possível aquisição, né? Uma empresa que vale pouco mais de $1 bi, tá? Então, uma empresa que eu gosto, que está sempre no radar, e que é interessante vocês olharem. Bom, o segundo ativo que eu queria trazer para vocês é o Banco ABC, né? Arabic Bank Corporation, e a gente está falando aqui de um banco com uma baita numa tradição no nosso mercado aqui, e um banco de crédito. Basicamente, o negócio dele é dar crédito para médias empresas, tá? Então não entra naquele segmento onde Itaú, Bradesco, Santander disputam, mas num segmento ali de middle corporate, né? Dando crédito, estruturando crédito para empresas de médio porte, muito bem gerido, tá? Então é um banco assim que é conhecido dentro do mercado como reloginho suíço, por operar muito bem as margens, PDDs, né? Então, muito bem controlado. Eu acompanho esse banco há mais de 10 anos e vamos lá, vamos mostrar alguns pontos importantes aqui. Bom, quando a gente olha para a performance da ação, né, tem ficado, oscilou, não mostrou grandes retomadas. Nesse ano, pouco abaixo ainda do índice Bovespa, mas vamos olhar aqui para o negócio, tá? Então, quando a gente olha para o ABC, é um banco de crédito, né? Um banco de crédito médio. A gente vê um crescimento nos últimos 12 meses, né, pensando na carteira de crédito total, expandida aqui, de 10%, tem crescido, né, um pouquinho abaixo aí do mercado como um todo, mas está crescendo, o mercado de crédito tem crescendo. Então, beleza, então a gente tem o primeiro ponto aqui, é o crescimento do lado da carteira de crédito. Vamos olhar para as PDDs, né, as provisões aqui, que são os custos que são alocados para possíveis calotes, e o que a gente vê aqui no Banco ABC que eu gosto muito, né? Como eu falei, né? Um reloginho, né? A gente vê aqui o nível de provisão, ex pior momento da crise, alocando aqui por TRI, né? Entre 35 e 45 milhões. Então, assim, muito estável, a gente vê essa linha aqui, que é o percentual da carteira que ele aloca. Quando a gente olha para o nível de rentabilidade, e aí sim é interessante. 2021 entregou um lucro de 570 milhões, uma porrada, né? Saiu de 322 para 571, um crescimento de 77%. Então pensar bancos digitais aí que não conseguem entregar 100 milhões de lucro e valem 30, 40, 50 bi, a gente está falando aqui que o Banco ABC é um banco que está valendo nem 4 bi de real, entregando quase 600 milhões de lucro. A gente olha no TRI também, né? TRI contra TRI aqui, mostrando um forte crescimento. 2020 lá entregava na casa dos 100, entregando 160 no trimestre. Quando você olha para o ROI, né? O retorno aqui anualizado dos bancos, a gente vê aqui no quarto trimestre já uma melhora na casa dos 14%, que foi basicamente isso que ele entregou ao longo da vida dele. Consolidado deu 12,8 em 2021, mas mostrando uma melhora. E agora com o aumento de juros, né, isso tende a melhorar bastante as ações do ABC. Então, pensando aqui, num crescimento de lucro, tá? Entregou por volta de 570 milhões de lucro esse ano. O crescimento aqui entregando por volta desses 160, 170 por TRI, que é muito próximo do que ele entregou no quarto trimestre, então um crescimento conservador. É um banco que está sendo negociado a 5,5 vezes lucro para 2022. Banco descontado, banco paga dividendos, tem um nível de yield bom, né? No último ano aqui por volta de 5%. E falando em dividendos, tá, pessoal? Vou deixar aqui embaixo um link com o relatório, com a agenda de dividendos, né, de abril, com todas as empresas que vão pagar, as datas, ex. Então quem quiser receber, o link está aqui embaixo. E vamos para a nossa última empresa, né? A Petz. Então trouxe aqui no IPO, né? Recomendei a compra da Petz, teve um baita de um retorno, né? Andou muito bem as ações da Petz. E por que eu gosto da Petz, tá? Então estamos falando aqui de uma empresa posicionada em um mercado que para mim é único, tá? Falando do mercado de pet shop, mercado de cuidados com animais, né? Que praticamente hoje no mundo de hoje viraram membros da família. É um mercado que cresce muito, é um mercado em expansão fortíssima. Estamos falando de uma empresa de growth, uma empresa de crescimento forte. E quando vocês verem os números, vocês vão perceber isso, tá? Que é uma empresa de fato de crescimento.
É um mercado pulverizado, ou seja, não existe grandes redes. A Pets é a número 1, existe a segunda, mas normalmente o que existe nas cidades são aquelas lojas, aquelas empresas familiares. O que isso ajuda? Bom, não tem poder, né, para brigar com preço, não tem marca, a Pets consegue entrar, ter melhor preço, muitas vezes fazer aquisições. Então o mercado, quando é pulverizado, né, é muito fácil crescer. Então é um ponto que eu gosto bastante, né? E ela tem se posicionado cada vez mais no digital. Quando a gente olha para a performance da Pets, né, a gente viu aqui que ela apanhou bastante por ser uma empresa de crescimento, né? E aquele movimento de alta de juros nos Estados Unidos pegou tudo, né? Tudo que era crescimento, o mercado derrubou, sem fazer muita conta. E agora a gente vê uma retomada. No ano, está um pouco acima aqui do índice Bovespa, mas nada muito diferente. E agora vamos olhar aqui para o resultado, né, para os últimos números dela. Quando a gente olha para a receita, então pegando aqui, entregou 2,5 bi em 2021. Contra 2019, né, um crescimento de 112%. Contra 2020, 44,8%. Então continua num nível altíssimo de crescimento, né? Crescimento de receita, né? E aí quando a gente olha tri contra tri, também, né? Mostra que o crescimento continua. Ela se posicionou muito forte do lado de digital, né, durante a pandemia, acelerou isso, e a gente consegue ver isso pelos números, né, então aqui crescendo fortemente, né, pegando 2019, mesmo tri, mais de 500%, pegando no ano fechado, né, numa receita de nem 90 bilhões, hoje é 750 milhões, então um baita de um crescimento. É importante olhar algumas métricas, né, de fato de resultado, né, same store sales. Então, assim, é só o crescimento das vendas das mesmas lojas, né, crescendo 26% ao ano, o que é bem positivo. E olhando aqui para as últimas linhas, né, de fato, para a rentabilidade, um lucro de 90 milhões, conseguiu crescer 23% no ano, e o EBITDA, 241. Então, assim, olhando para aqui para as métricas, né, vamos pensar em EV e EBITDA. E aí, quando você olha para a empresa, né, é uma empresa que tem caixa líquido, 262 milhões de caixa líquido. Bom, e aí você coloca aqui, né, um market cap de um pouco mais de 8 bi de real. Aí você tem um caixa líquido, tem um EV próximo a 8, projetando um crescimento de EBITDA, né, por volta de 330, 340 milhões em 2022, está falando de um EV EBITDA próximo a 24 vezes. Para uma empresa de crescimento, de growth, que entrega esse nível, né, que de 2019 a 2021, mas que dobrou de tamanho, é uma porrada, tá? Quando você fala de uma empresa de crescimento, você não consegue pagar múltiplos baixos, né? Porque ela cresce a um nível que compensa o nível do múltiplo. Mas ninguém está falando aqui de 60, 100, 150 vezes, como a gente via no passado. 24, 25 vezes é bem atrativo